Olá, caros estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Vitor e hoje, na aula do pré-UFSC, a gente vai resolver um exercício de matemática sobre a matéria de trigonometria, certo? A questão que a gente vai resolver hoje, essa questão que está na tela para vocês, é uma questão do vestibular da UFSC de verão do ano de 2018. Então a gente tem 4 itens, né, o 01, 02, 04, 08. A gente vai começar então pelo item 01. Então 01, a função f em reais, definida por f de x igual a 2 seno x cosseno x, é uma função ímpar. Então, para a gente ver se uma função é ímpar ou não, a gente tem duas maneiras: ou analisar o gráfico dela, ver se ela tem uma simetria, ou analisar através da forma algébrica. Nesse caso, eu escolhi fazer pela forma do gráfico, que é um pouquinho mais fácil. Então, iniciando para montar um gráfico, a gente tem que ter pontos. A gente vai usar, nesse caso, os ângulos notáveis, porque são ângulos que a gente sabe o valor de seno de x e cosseno de x. Então, aqui na tabela a gente tem os ângulos notáveis, né, o valor desses ângulos. E agora a gente tem que aplicar o valor desse seno de x e cosseno de x para a nossa função, certo? Então a gente vai pegar agora, como vocês podem ver, pegar os valores de seno de x e cosseno de x, substituir na função f de x ali em cima. Aqui a gente tem a tabela já resolvida para vocês, só atentar que os ângulos aqui estão em graus, né? E que o valor de raiz de 3 foi desenvolvido para ficar num valor decimal, para ser mais fácil de colocar no gráfico, para quem não sabe o valor da raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Imposto então dos valores, né, a gente vai botar então fazer um gráfico, colocando os valores de x e y respectivos, a gente vai obter essa curva que vocês estão vendo agora na tela. Essa curva a gente pode ver que ela descreve a função 2 seno x cosseno x, com os valores que a gente adotou, um pouquinho extrapolados, né, que foi feito no software, mas se vocês fizerem, vão chegar uma seção nessa curva. E nela a gente vê que sim, essa função é ímpar. Por quê? Porque há uma simetria em relação à origem, como vocês podem ver. Então a curva ela é simétrica em relação à origem, o que implica numa curva que é ímpar, assim como a curva da senoide, né? A nossa função seno também é ímpar. Então esse item ele é verdadeiro, tá certo? Partindo agora então para o próximo item, item 02, a equação cosseno de 3π sobre 2 menos x é igual a menos seno de x é satisfeita para todo x pertencente aos reais. Então a primeira coisa que a gente tem que ver nessa questão é se o x não está no lugar do denominador. Porque se ele tivesse, e caso o valor de x fosse zero, causaria uma inconsistência, porque a gente tem uma divisão por zero, a gente sabe que isso não tem como ser resolvido, né? Então, como nesse caso o x está subtraindo, não tem problema nenhum, a gente pode resolver para qualquer valor de x, não tem nenhum x dentro dos reais que vai causar um valor que não tem um correspondente, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na tabela os valores, mesmo os ângulos notáveis, para ver agora se essa igualdade é verdadeira. Então a gente coloca aqui o seno de x para 30, 45, 60, 90, não esquecendo do zero também. A gente vê que o valor de seno de x ele é igual, em valor, né, com o sinal oposto, do cosseno de 270, que é equivalente a 3π sobre 2, menos x. Certo? Então a gente vê que eles têm os mesmos valores, só o sinal trocado. E como na nossa função dada pelo enunciado, esse sinal está com o negativo na frente, a gente vê ali que é menos seno de x, eu só não coloquei na tabela para vocês saberem, já que a gente está acostumado a construir a tabela com valor positivo, certo? Então nisso a gente vê que é verdadeiro, ela é satisfeita. Outro método de olhar isso seria analisando o ciclo trigonométrico, certo? Então a gente colocaria ali, para quem não visualizou, que ângulos são esses. O ângulo x está ali indicado no primeiro quadrante, e o ângulo 270 menos x estaria indicado no terceiro quadrante, né? Então, como é negativo, a gente está correndo sentido horário ali. Como a gente vê isso é igual? A gente vê que as projeções desses dois ângulos, elas são iguais. Então, também daria para ver assim, considerando que a projeção no cosseno é no eixo horizontal e a projeção do x, né? Ali como a gente pode ver, do ângulo x, ela é seno, então é no eixo vertical, tá certo? Então, esse item 02 também é verdadeiro. Partindo agora para o item 04. Seja f, definida no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, em reais, definida por f de x igual a cosseno de 2x. Então, essa é a função f que a gente apresentou. O enunciado diz que a função é crescente no intervalo de menos π sobre 2 a 0 e decrescente no intervalo de 0 a π sobre 2, e não possui raízes reais. Então, a gente tem que provar se isso é verdadeiro ou falso, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer para a gente ver no intervalo, a gente tem que ter a função. Então, mais uma vez, para fazer a função, vamos construir uma tabela com os ângulos que a gente conhece. Notem que, nesse caso, eu coloquei para vocês ângulos diferentes, de 15, 22,5, 30 e 45. Por que isso? Porque como a nossa função é cosseno de x de 2x, esse nosso x tem que ser a metade do valor dos ângulos notáveis. Porque a hora que a gente colocar, por exemplo, 15 ali no valor de x, a gente vai ter um cosseno de 30, tá certo? Então, só uma questão de atenção, caso vocês colocassem os ângulos notáveis, teriam valores
um pouco mais difícil de calcular, mas que não teria problema nenhum. Então, vocês fiquem à vontade. Mas essa é uma sacada que é interessante a gente ter. Então, a hipótese dessa tabela, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar o gráfico para ver se realmente é crescente ou não. Então, aqui, montando o gráfico, né, para vocês, a gente vê o que nesse gráfico? A gente vê o comportamento da função, a gente vê que é uma função também parecida com a função cosseno, obviamente, porque ela só está vezes 2 do x, então ela vai ter uma periodicidade parecida. A gente vê o que? Nesse ponto em cinza, né, na esquerda, ele é o ponto onde está o menos π sobre 2, tá certo? A gente botei ele para a gente avaliar se ela é crescente ou não. Então, o menos π sobre 2 é o ponto cinza à esquerda, ali embaixo, e o ponto 0, ele é onde está cruzando ali, onde a curva nossa, ela cruza o eixo y, ali onde o x é 0, certo? Então, não tem muito mistério. Essa parte a gente vê, então, que ela é crescente nesse intervalo de menos π sobre 2 até 0, pois, quando vai aumentando o x, o nosso y também aumenta. Então, a gente vê que ela é crescente, né? Uma reta crescente. E no intervalo de 0 até π sobre 2, seria dali onde a gente terminou esse intervalo, né? Acabei esquecendo de botar um ponto, mas vocês sabem onde é, onde acabou esse intervalo. Até o ponto cinza à direita, ali embaixo, que seria o nosso π sobre 2, a gente vê que também é decrescente, porque conforme aumenta o x, a gente tem uma diminuição do y, tá? Então se define como decrescente. A questão agora é que o enunciado diz para nós que não há raízes reais dessa função para esse intervalo. O que a gente pode ver que é mentira. Por quê? As raízes, por definição, elas são pontos em que a gente coloca um valor de x e a gente obtém um valor de y igual a zero. Então a gente pode ver ali que nesse caso seriam valores em que a função corta o eixo x, né? Que nesse eixo x o y é igual a zero, certo? Então ali nos pontos pretos estão indicados os valores que ela corta, o que implica em raízes reais, pois são valores que estão descritos pela função. Então esse enunciado ele está falso, pois possui sim raízes reais nesse intervalo que a gente adotou de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá certo? Então, o item 04 está falso, pois há sim as raízes reais. Vamos para o próximo. Se cossecante de x é igual a 2e, definida x no intervalo de 0 a π sobre 2, então a tangente de x é um número irracional. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o x está definido no intervalo de 0 até π sobre 2, o que é muito importante, pois a tangente ela não está definida nem em 0 e nem em π sobre 2. A gente sabe que a tangente tem a função tangente, né? O gráfico dela tem aquele formato estranho, pois ela estoura para valores de 0 e π sobre 2. Também a gente vê isso no ciclo geométrico, então, definido nesse intervalo, a gente sabe que vai ter um valor correspondente, certo? Então esse é o primeiro passo, a gente vê o intervalo está correto. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, essa cossecante de x ela é igual a 2e, conforme foi dito ali pelo enunciado. A gente sabe também que a tangente de x é igual ao seno de x cosseno de x, né, que é uma relação básica da trigonometria. Então, outra relação que a gente precisa usar nesse caso, que a gente sabe, é que a cossecante de x ela é 1 sobre o seno. E isso é igual a 2e, conforme dito pelo enunciado. Nós estamos trabalhando nas igualdades. Então, isolando esse seno de x, a gente vê que seno de x é igual a 1 sobre 2e. E sabendo que a tangente é seno de x sobre cosseno de x, a gente substitui esse seno de x ali e descobre que a tangente de x, para esse caso, é igual a 1 dividido por 2e cosseno x. Imposta essa equação, então, a gente sabe o que? Esse e ele é conhecido como número de Euler. Ele é um número irracional da matemática, um número conhecido, né? Conhecido pelo famoso matemático, que foi o Euler que descobriu ele. Então, a gente sabe que esse número é irracional. Então, considerando que o e é um número racional, a gente tem que essa função tangente de x ela vai ficar 1 dividido por 2 vezes o cosseno de x vezes o número irracional. Independente do valor do cosseno de x que a gente tiver, ele pode ser, por exemplo, qualquer valor positivo, né, negativo, a gente vai ter um número 1 dividido por um número irracional. Por quê? Porque 2 vezes o número irracional vezes qualquer outro número entre menos 1 e 1, né, que seria a variação do nosso cosseno baseada no ciclo trigonométrico, ele vai dar um número irracional, certo? Então, tipo, 1 dividido por um número irracional vai dar sim um número irracional. Logo, o item está sendo verdadeiro, pois a tangente de x vai ser um número irracional, definido que a cossecante de x é igual a 2e para esse intervalo de 0 a π sobre 2. Tá bom? Então o item 08 também é verdadeiro. Agora, então, para finalizar, colocando a questão inteira de novo na tela, a gente pode dizer que o item 01 está verdadeiro, né? Como já comprovou. O item 02 também está verdadeiro.
O item 04 está falso, pois haviam raízes reais, e o item 08 está verdadeiro também, certo? Então, como é o vestibular da UFSC, a gente tem que apresentar no cartão resposta a soma desses valores. Fazendo rapidamente a soma, 1 mais 2 mais 8, a soma dessa questão é igual a 11, certo? Então esse é o valor que você vai marcar no seu cartão resposta. É isso então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre trigonometria, sobre como resolver algumas questões. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se no nosso canal para ver mais aulas de matemática, química e física que nós temos e compartilhe com seus amigos, certo? Quaisquer dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail da Pré-UFSC ou deixando um comentário aqui no nosso vídeo que a gente vai estar olhando para sanar essas dúvidas, tá certo? Então, novamente, muito obrigado, um abraço a todos, até mais!